Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje nós vamos encerrar a série de mensagens que começamos esta semana, falando sobre a obediência de Abraão, a obediência de Josué, e vimos a obediência de Jesus, quando ele tinha 12 anos, quando ele foi se batizar. E hoje, encerrando, nós vamos ver a obediência de Jesus em levar a cruz. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8, ele diz que Jesus se fez em forma de homem, se esvaziou de si mesmo, se humilhou, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O que Paulo está querendo dizer com isso? Obediente até a morte e morte de cruz. Porque quando Jesus estava ali no jardim do Getsêmani, Jesus sabia que daqui a pouco ele ia ser entregue, traído, ia ser entregue, ia ser julgado injustamente, ia ser condenado, ia carregar sua própria cruz em via pública. Ele ia passar por humilhações, espancamento, murros, pancadas, cuspida no rosto, muita humilhação Jesus sabia que ia passar. Mas lá no jardim do Getsêmani, Jesus orou ao Pai e disse: Pai, afasta de mim este cálice, este sofrimento. Mas ele disse: mas que não seja a minha vontade, seja a tua vontade. Ou seja, talvez se fosse da vontade de Jesus, ele teria vontade de se afastar deste sofrimento, a humilhação de carregar aquela cruz em via pública. Mas ele foi obediente ao Pai. Por isso que Paulo disse aos Filipenses, ele em forma de homem, ele se esvaziou. Jesus era Deus também, mas ele se esvaziou, ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Porque naquela época morrer em uma cruz era uma das humilhações piores que um ser humano poderia passar. E Jesus foi muito humilhado, mas ele obedeceu ao Pai. Essa era a vontade do Pai, que ele morresse ali na cruz para pagar os nossos pecados, para nos perdoar. E quem crê em Jesus Cristo, e quem crê que Jesus Cristo morreu e depois ressuscitou, este viverá. Porque o justo viverá pela fé. Precisamos ter fé, acreditar na ressurreição de Jesus Cristo, porque ele foi muito obediente quando era criança, obediente no batismo e obediente agora quando ele ia morrer, carregar aquela cruz. Uma cruz muito pesada, mas o peso maior eram os nossos pecados que Jesus estava ali carregando em via pública, sendo humilhado, chicoteado. E ele foi crucificado entre dois malfeitores. Jesus não fez nada para estar pagando esse pecado, para carregar aquela cruz. Mas por obediência ao Pai e por amor a nós, ele morreu na cruz. Ele foi obediente para a gente ter a oportunidade de acreditar nisso, confessar que Jesus Cristo é o nosso Salvador,